Ultimamente eu tenho pensado bastante sobre uma coisa: ter filhos. E uma das razões para eu estar pensando nisso é que hoje em dia eu vejo muitas pessoas da minha faixa etária, entre 17 e 18 anos, que já estão em relacionamentos sérios. Algumas já estão namorando há bastante tempo, outras até já se casaram. E em alguns casos tem gente que já tem até filhos. E isso sempre me faz parar um pouco para pensar. Porque, enquanto algumas pessoas da minha idade já estão construindo uma família, eu ainda estou numa fase em que estou tentando entender melhor a minha própria vida. Eu terminei a escola há poucos meses. Estou pensando no meu futuro, em trabalho, estudos, concursos, tentando descobrir qual caminho eu quero seguir. E quem viu meu vídeo sobre relacionamento sabe que eu almejo ter uma relação séria. No momento, eu penso nisso como um plano a médio ou longo prazo. Tentar construir um relacionamento amoroso com alguém. E se esse relacionamento der certo, ao ponto de eu realmente me aprofundar com essa pessoa, eu imagino que eu gostaria de me casar. Ou pelo menos o meu eu atual pensa assim. Mas quando eu começo a imaginar o que vem depois do casamento, surge uma pergunta que eu acho bem importante. Eu quero ter filhos? Para mim, ter filhos é uma responsabilidade enorme, porque qualquer coisa, seja boa ou ruim, que essa pessoa venha a fazer no mundo, de alguma forma também vai ter relação com a influência que ela recebeu dos pais. E uma coisa que me faz pensar muito nisso é o que eu vivencio dentro da minha própria casa. Eu me considero um cara tranquilo, não costumo fazer besteira nem nada assim. Mas mesmo assim, meus pais sempre tiveram que me dar uma atenção a mais por questões médicas várias vezes ao longo da vida. Por outro lado, tem a minha irmã. Diferente de mim, ela sempre foi fisicamente saudável, mas desde jovem enfrenta problemas mentais. E sendo bem sincero, comparado a ela eu pareço até um anjo, porque muitas vezes ela acabava fazendo coisas escondidas ou tomando decisões complicadas. E ver essas situações dentro da própria família faz a gente perceber uma coisa: criar um filho nunca é algo totalmente previsível. Cada pessoa nasce com suas próprias dificuldades, suas próprias lutas e sua própria personalidade. E além dessas questões familiares, também existe a possibilidade de uma criança nascer com algum transtorno, como por exemplo, o TIA. Obviamente eu não tenho nada contra quem possui isso, mas é inegável que muitas dessas pessoas acabam sendo marginalizadas pela sociedade. E muitas vezes precisam de acompanhamento durante boa parte da vida para conseguirem lidar com algumas dificuldades. Também existe a possibilidade de desenvolver condições como síndrome de Tourette ou outros problemas psicológicos. E talvez um dos cenários mais pesados de se imaginar seja a depressão. Quando eu penso nisso, surge uma pergunta que realmente me faz refletir. Como os pais lidam com a perda de um filho ou filha por causa de uma doença como a depressão? Será que eles se sentem culpados por não terem compreendido os sentimentos daquela pessoa? Será que eles se perguntam se poderiam ter feito algo diferente? Será que eles se sentem responsáveis por não terem conseguido proteger alguém que eles criaram com tanto carinho? São perguntas difíceis, e talvez não exista uma resposta simples para isso. Mas pensar nessas coisas me faz perceber o quanto ter filhos não é uma decisão pequena. Não é só sobre momentos felizes ou sobre ter uma família. É também sobre assumir riscos, responsabilidades e desafios enormes. Ao mesmo tempo, eu também penso que criar um filho pode ser uma das experiências mais marcantes da vida de alguém. Você acompanha uma pessoa crescer, aprender coisas novas, formar personalidade, descobrir o mundo. Mas talvez justamente por isso, essa seja uma decisão que deveria ser pensada com muita calma. Eu ainda não tenho uma resposta definitiva para essa pergunta, mas refletir sobre isso desde agora me faz perceber o quanto algumas decisões da vida são realmente importantes. Bom, acho que no geral o que eu posso fazer agora é pensar em procurar a minha alma gêmea e torcer para colher frutos no futuro. Porque antes de pensar em ter filhos, talvez o mais importante seja construir uma relação saudável, sólida e verdadeira com alguém. E aí sim, se essa relação crescer, amadurecer e realmente der certo, talvez essa seja uma conversa que faça sentido lá na frente. Agora eu queria saber a opinião de vocês. Vocês já pensaram sobre isso? Sobre o que significa ter filhos e a responsabilidade que vem junto com isso? Se você tem algum conselho para quem está passando por esse tipo de reflexão, ou para quem ainda está começando a vida adulta, comenta também. Enfim, se você já pensou sobre isso, ou tem alguma experiência para compartilhar, deixa aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de reflexão, se inscreve no canal. Até mais! Às vezes parece que o mundo pesa mais que eu, como se cada passo fosse contra o vento. Eu tento fazer
sempre parece que falta algum talento. Olho pro lado e vejo gente indo mais longe, e me pergunto se eu tô no caminho certo. Mas no silêncio da noite eu penso comigo que desistir também nunca esteve perto.